E vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 4. Então, o nosso tema de hoje é variedades linguísticas. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos de vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe, né? Então, essa mudança, essa variedade, essas diferenças linguísticas é dentro da mesma língua. Do caso da nossa, que é a língua portuguesa, há uma diferença muito grande quando se vai observar o modo de falar, de pronunciar as palavras de uma região para outra, né? No caso, o Brasil é dividido em 5 regiões. Muitas vezes de um estado para outro já muda, e até mesmo de uma cidade para outra. Então, tem essas variações, é possível ser notada, né, da seguinte forma: no vocabulário, que são as palavras que mudam, e daí quando elas mudam também a mudança do seu significado, a pronúncia. Eu lembro que essa questão da pronúncia, eu tive um professor de literatura na faculdade e ele era gaúcho, é gaúcho, do Rio Grande do Sul, e ele pronunciava o meu nome, Cristiane, ele pronunciava Cristiane, ele dava aquela entonação, aquele som diferente na letra R, Cristiane. Então, há uma diferença na pronúncia, na morfologia, que nós vamos ver daqui a pouco, e na sintaxe, que essa sintaxe é a estruturação de uma palavra, né, que quando combinam dentro de uma frase ao ser falada, né? Por exemplo, no nosso dia a dia, né, é comum a gente ouvir ou até mesmo falar 10 real, né? Então, para a norma culta, seria assim, 10 reais. Então, aí há uma concordância, 10 é mais de um, tá no plural, então reais também tem que estar no plural. Então, aí nós chamamos a sintaxe. E é errado, professora, corrigir uma pessoa, querer falar assim, não, eu sei falar correto e o fulano fala errado, entendeu? Então, não podemos fazer isso. Isso se chama preconceito linguístico. Nós temos que aprender, respeitar o modo de cada um se expressar. Até porque, né, a variação linguística ela é adequada à necessidade de cada um. O importante é que a pessoa, o falante, consiga transmitir sua mensagem, que ele consiga, como se diz, dar o seu recado e que o ouvinte compreenda. Então, até porque a comunicação ela é necessária. Então, não podemos julgar a forma de falar das pessoas. Então, eu queria chamar a atenção aí quando se fala da variedade linguística quanto ao grau de formalidade. Nem todos os falantes no caso aqui da língua portuguesa, têm a oportunidade
de ter conhecimentos sobre as regras de uso da língua, um conhecimento mais profundo. Então, que conhece as regras da norma culta. Então, essa variedade também se dá em relação a esse fator. Tem aí também as variedades sociais, que essas é uma diferença morfossintática e fonológica, que é a forma como a palavra ela é escrita e a forma como ela é pronunciada, né? Por exemplo, a palavra plantar, que muitas vezes a gente ouve algumas pessoas pronunciar plantar. Bom ao invés de bom, né? Problema ao invés de problema. Então, aí é o que nós classificamos como a variedade social. Essa diferença, quando se diz bicicleta ao invés de bicicleta, ela está, essa variedade já está se referindo à fonologia, que é o som, né, produzido. Fonologia, né? E a morfossintática também é quando, por exemplo, uma frase que a gente poderia usar: eu vi ela, ao invés de falar assim, eu a vi. Então, é a forma como essa frase é estruturada. Então, a forma como essa frase é estruturada, que a gente costuma, na língua falada, não ter muitas vezes esse cuidado, e a gente chama de variedade morfossintática. E a variedade estilística é aquela em que é classificada como linguagem formal e informal, né? E ainda tem a gíria. A linguagem formal, nós costumamos, principalmente quem faz apresentações em congressos, em reuniões de empresa, usa ou vai se dirigir a algum órgão, alguma entidade, ou vai se referir a uma pessoa que é do poder, né, do poder público. Então, a pessoa usa, o falante costuma fazer uso da linguagem formal. Já no nosso dia a dia, nós fazemos o uso da linguagem informal, né, que é geralmente quando nós estamos em reuniões familiares, com os amigos. Então, nós não temos tanto cuidado na pronúncia. Que essa linguagem também que nós usamos no nosso dia a dia, além de informal, ela também pode ser chamada de linguagem coloquial, né? E também tem as gírias. As gírias geralmente é usada pelos jovens em seus grupinhos para que eles querem fazer uma linguagem, utilizar uma linguagem diferente das demais. E como os jovens são criativos, eles terminam fazendo mesmo essa diferença ao utilizar as gírias.